Bom dia. Graças a Deus por mais uma noite de descanso, mais um dia de trabalho para aquele que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, não é? Ontem o Dr. Alexandre Magno disse do tédio, do trabalho público, do trabalho daqueles que fazem alguma coisa para simplesmente ganhar o sustento, né? E tendo o sustento garantido, o trabalho fica entediante. Ele comentou alguma coisa sobre isso. E hoje de manhã, me preparando para vir para cá, eu comecei a pensar da diferença desse tipo de trabalho com aqueles que trabalham para o Senhor, voltados para servir ao Senhor através dos dons que Ele deu. Então, eu estava pensando que se eu estivesse no outro lado, num trabalho, trabalhando para me manter, para me sustentar, alguma coisa assim, hoje seria um daqueles dias de dizer, vou tirar a minha abonada, né? Vou ficar em casa porque a minha condição de trabalho está limitada. Vocês estão percebendo, estou com uma dificuldade na voz, e isso tem se agravado com o tempo, tenho falado muito, então peço que os irmãos estejam aí intercedendo por essa preleção, né, que eu consiga chegar até o final. Se houver alguma crise aqui, vocês vão entender, vou parar, colocar um salzinho na boca, vou me recuperar e retomo aqui, porque temos muito o que fazer hoje, né, e muito trabalho mesmo pela frente. Então, meu papel aqui deveria ser falar do Trivium, né? Eu fui convidada para falar no evento de lançamento do Trivium 2. E até insisti com o Felipe para ter o livro antes e para focar, né, no livro. Ele disse, não, fique muito à vontade, eu quero que a senhora fale de coisas que a senhora tem dito por aí, que são relevantes, né, inclusive para entendermos o contexto da aplicação do Trivium. Então é isso, eu quero, neste tempo, nesta manhã, tentar mostrar um pouquinho uma linha do tempo, uma visão histórica da relação entre educação e governo, para tentarmos compreender o papel do Trivium na história e a urgência da retomada do Trivium no contexto atual. Como foi lido aqui, eu fiz um mestrado em educação cristã e fiz um doutorado em ciência da religião e nunca ouvi falar do Trivium, nem no mestrado, nem no doutorado. Eu tive algumas disciplinas no mestrado, como filosofia da educação cristã. Eu fiz uma disciplina chamada História da Educação Cristã. Outra disciplina era Fundamentos Teológicos da Educação Cristã. E por aí vai, Fundamentos Pedagógicos da Educação Cristã. E o Trivium não apareceu. Então, o quanto nós nos distanciamos disso que foi mesmo o fundamento da educação e do governo no mundo ocidental, e como nós precisamos retomar isto. Eu não sei se, mudando aqui, eu já vou mudar lá, né? Não. Eu deveria ter um pointer aqui para mudar. Cadê os meus assessores? Fizemos os testes aqui e parece que não está funcionando. Eu mudo aqui, não está mudando nada lá. Enquanto eles tentam me socorrer aqui, né? Não sei por que nós não conseguimos conexão. Já dei. Dei o Enter aqui mais de uma vez, não vai. Okay? Vou tentar sair um pouco aqui de trás desse monitor. Essas são as minhas limitações, né? Tenho limitação visual, não conseguiria ver lá, preciso do monitor aqui perto de mim, e aí ele me cobriu um pouquinho. Com essas dificuldades todas, Deus tem me dado graça, tem me permitido descobrir coisas, pesquisar, investigar, descobrir algumas informações que são relevantes para fazer conexões com outras informações. E o Trivium tem esta peculiaridade, né, de integrar
conteúdos, de ser base para a integração de outros conteúdos. Eu estava lendo um artigo essa semana que contrapunha a educação clássica, mesmo a educação clássica cristã, com uma outra abordagem educacional, e havia uma referência assim: a educação clássica focava apenas no trivium e no quadrivium. A nossa abordagem coloca a centralidade da Bíblia em todas as disciplinas. E essa não é uma informação muito aprofundada, é uma informação um pouco superficial, porque quando nós entendemos que a educação clássica está focada nas artes liberais, o trivium e o quadrivium, o trivium e o quadrivium era exatamente esta percepção de que o trivium é a base para todas as outras disciplinas. O trivium é a base para o quadrivium. Era importante que as pessoas aprendessem a gramática, a lógica e a retórica para depois aplicarem, depois entenderem de verdade todas as outras disciplinas. Todas as disciplinas têm uma gramática específica. Todas as disciplinas têm um vocabulário específico, um conteúdo específico que, se eu não tenho domínio da gramática, eu não tenho domínio desses rudimentos das outras disciplinas, eu não tenho compreensão do vocabulário específico das outras disciplinas. Portanto, eu não posso raciocinar logicamente em relação às outras disciplinas se eu não conheço a gramática. E se eu não posso raciocinar logicamente, porque eu não tenho uma gramática consistente, eu não consigo aplicar isto, eu não consigo exercer isso na prática, eu não consigo expressar isso num discurso, na retórica. Percebem a importância do trivium como as três vias para a sabedoria e o trivium como base para todas as outras áreas da vida. Portanto, o quadrivium ou as outras 4 artes liberais que se destacavam do trivium, das primeiras 3 artes liberais, representam hoje todas as outras possibilidades de estudo, de conhecimento, de pesquisa. Todas as áreas acadêmicas dependem do trivium. Quando nós não conhecemos bem gramática, lógica e retórica, vamos mal na política, na filosofia, na medicina, no direito, em todas as disciplinas. Como eu nunca tinha ouvido falar do trivium até muito recentemente, eu posso dizer que eu tive um arremedo de educação. Eu tive um arremedo de conhecimento da psicologia e das matérias que estavam envolvidas nesse contexto, né, da filosofia, da psicologia. Então, nós precisamos entender primeiro esse local, esse lugar, essa importância, essa centralidade da gramática, da lógica e da retórica para entendermos todas as áreas da vida. A música, a própria teologia, o estudo bíblico. Nós vamos para as nossas escolas dominicais, vamos para as igrejas, para o culto, e nós ouvimos uma palavra, não temos noção do significado verdadeiro, profundo, prioritário, primeiro, original daquela palavra. Então, nós entendemos o que está sendo dito de uma forma distorcida, porque nós entendemos as coisas com base no significado que nós atribuímos à palavra. Entendem? Nós não raciocinamos com base no significado que a palavra tem, mas com base no significado que nós pensamos que a palavra tem. Se eu penso que a palavra tem um significado que é exato, é realmente aquilo, eu estou entendendo, raciocinando de forma correta. Se eu estou atribuindo um significado arbitrário, eu estou entendendo tudo totalmente distorcido, de forma distorcida. E o maior exemplo que eu tenho para esse fato é um dia que eu estava andando com uma pessoa, com uma amiga, e ultrapassamos uma pessoa na mesma calçada. Logo adiante havia uma grande multidão, muitas pessoas reunidas ali, um aglomerado de pessoas, e eu, passando por aquela pessoa na calçada, eu disse para minha amiga assim: uau, o que será aquilo, né? Que aglomeração. Eu não disse que será aquilo, eu disse que aglomeração. E a pessoa pela qual nós estávamos passando olhou para mim assim, bastante brava, e disse assim: é a sua mãe. A aglomeração é a sua mãe. Entenderam? A reação dela, assim, que aglomeração, e ela pensou que eu estava xingando, não tinha a menor ideia do que é aglomeração, e se sentiu ofendida e reagiu de forma
agressiva, assim. O que eu disse de errado? A única palavra que eu podia ter dito ali que parecia ofensiva era aglomeração. Então, nós atribuímos um significado e passamos a raciocinar, a pensar, a reagir com base no significado arbitrário que atribuímos à palavra. Parece que nós estamos tendo dificuldade aqui, alguma configuração não está dando certo. O que eu tinha trazido para iniciar essa palestra eram algumas imagens que nos ajudariam a pensar quanto nós estamos distantes de um conhecimento mais abrangente do mundo. Achamos a imagem. Que bom, já está lá. Alguém já viu esta imagem? Quem sabe o que é isso? Vocês conseguem ver com clareza? Ok, obrigada. Alguém já viu essa imagem? Quem já viu, levanta a mão, por favor. Conseguem ver com clareza? Estão vendo? Ok, estão vendo, mas não sabem o que é. Isso aqui é um Monte Ararat, o Monte Ararat, e ali uma formação rochosa, são estruturas, né, uma estrutura de pedra, de madeira petrificada, no formato de um barco, no alto do Monte Ararat. O que é aquilo? Ninguém tinha visto essa imagem da Arca de Noé? Ninguém? Isso está no Google. Se vocês procurarem lá Noah's Ark, vocês vão encontrar isso. Ali algumas marcações, medições, demonstrando que as medidas dessa estrutura, essas medidas correspondem exatamente às medidas descritas no livro de Gênesis, da Arca de Noé. Uma outra imagem, rodas de carruagem encontradas no fundo do Mar Morto. Alguém já viu essa imagem? Já tinha visto, o pastor Ronaldo já tinha visto esta. Por que é que nós não vemos imagens como esta nos livros que as nossas crianças estudam? Nos livros textos, nos cursos de história, nos cursos de conhecimentos gerais, de alguma forma. Não vemos estruturas como essa. Olha aqui, estruturas de corais no formato de eixos de carruagens no fundo do Mar Vermelho, com essa produção de coral em torno dela, coisas em torno de 5.000 anos atrás. E nós não vemos isso nos documentos que as crianças estudam, nós não vemos isso sequer nas nossas revistas de escola dominical, nós não vemos isso sequer nos nossos livros estudados na igreja. Esta é uma cidade no interior do nordeste de São Paulo, do nordeste do Brasil. É a cidade de Rio de Contas, que tem riquezas históricas preciosas. As crianças ao redor desta cidade, das cidades pequenas ao redor, não veem esse tipo de imagem nos seus livros acadêmicos. Aqui, uma outra foto do mesmo local, bastante bonita. Eu olho e fico querendo ir para lá correndo, né? Aqui também uma igreja que as pessoas da região não sabem quantos anos tem, não tem noção. As pessoas estudam história a partir de fragmentos de livros em textos apostilados e não têm noção da riqueza que está ali à sua frente. Olhem essa pedra. Vocês têm noção do tamanho dessa pedra, do tamanho desse conjunto de pedras? Olhem a dificuldade para compreender como essas pedras podem permanecer nessa posição sem deslocar. Olha o tamanho da pedra. O vão entre as pedras, cabem aquelas pessoas todas ali, né? E mais uma, essa aqui eu fiquei fascinada com a estrutura dessa pedra. Como essa pedra se mantém, como essa pedra imensa permanece em cima dessas pedras que parecem que estão, inclusive, tortas, apoiada numa parte bem pequena da pedra. E é grande essa pedra, cabe uma pessoa deitada ali, tranquilamente. Tem outras fotos na internet com mais detalhes. Olhem, o que é isso? Quem colocou isso? Foi, por acaso, a natureza, no dilúvio, isso aconteceu? Ninguém sabe. A pedra está lá há muito tempo, ninguém tem noção de há quanto tempo está essa estrutura lá. Mas por que eu estou trazendo isso nesse contexto de falar do Trivium? Essa pedra está
a 2,5 quilômetros de uma cidade chamada Paramirim, na Bahia, onde eu estive a semana passada. E as pessoas não viram essa pedra não está no material didático que as crianças estudam. E enquanto eu estava lá, eu conheci uma criança, eu visitei uma escola, numa cidade próxima, não na cidade de Paramirim, e numa sala de aula, as crianças estavam pintando a boca de um palhaço. Todas as crianças que usam aquele material de ensino no Brasil inteiro, chegando naquela página, vão pintar a boca do palhaço. Tem um palhaço lá, todo bonitinho, desenhado, faltando só pintar a boca, e as crianças fazendo um treino ali de pintar a boca do palhaço. E aí tem um projeto de releitura. Vamos olhar para o quadrinho ali, a pintura do Romero Brito ou de um outro pintor qualquer, e as crianças vão fazer uma releitura. E as crianças não olham para a natureza, as crianças não olham para as grandiosidades que as cercam, e as pessoas adultas não conhecem, então não estão capacitadas para ensinar isso para as crianças. E as crianças estão massificadas, sempre achatadas. Toda a ideia de direito à educação tem caminhado para esse emburrecimento, para esse distanciamento de um conhecimento amplo, de um conhecimento abrangente, de um conhecimento transcendente, de um conhecimento que ultrapassa o bimestre e aquela página que tem que ser cumprida naquele dia para que aquele material seja esgotado no final do bimestre, e para que aquele seja esgotado no sentido de ter sido completado, as crianças precisam fazer todas as atividades que estão previstas naquele material para o bimestre. E no final do bimestre, o que acontece com aquele material? Descartado. Às vezes é guardado até o final do ano e vira lixo no final do ano. Às vezes vira lixo já no final do bimestre, né? E a criança foi bem na prova e estudou para a prova, não estudou para aprender, e não aprendeu nada que seja digno de ser retido. Como a visão de uma imagem como essa, está aqui pertinho da minha casa, aqui a 2 quilômetros da minha casa tem uma pedra que é única no mundo, tem uma formação que os cientistas precisariam ir lá estudar para entender o que significa isso. Nós não estamos estudando coisas significativas, relevantes, porque alguém determinou que tem um conteúdo que é necessário para ser ensinado por todos os professores, aprendido por todas as crianças que estiverem utilizando aquele material. O curioso, mais algumas coisas aqui, né, antes de completar. Aqui é uma pedra chamada Pedra de Ingá. Já ouviram falar dessa pedra? Já ouviu falar? O pastor Ronaldo está aqui, bem informado, né? Onde é que fica, pastor? Não sabe? Não sabe a cidade, sabe que é no Brasil. Fica na Paraíba. Essa pedra tem inscrições que dizem que é de milhões de anos. Como nós não acreditamos numa terra de bilhões de anos, acreditamos numa terra jovem, com base no ensino bíblico, nós ficamos levantando hipóteses sobre o que seria essa pedra, que inscrições seriam, que vestígios de populações antigas aqui no Brasil essa pedra representa. Nunca vi essa pedra em nenhum material didático. Aqui mais alguns detalhes desta mesma pedra. Bom, nós precisamos então entender o que é educar, porque se educar é cumprir aquele ritual do livro didático, do livro do sistema, do livro que todas as crianças estão fazendo a mesma coisa. Se educar é aquilo, então tudo bem. Se educar é outra coisa, nós precisamos comparar o que é educar com aquilo que está sendo feito. E agora estou com um problema aqui, porque o meu computador não tem o que eu preciso ter para ler. E eu trouxe o computador exatamente porque eu não enxergo lá e não vou conseguir enxergar aqui também. Eu preciso ler bem de pertinho. Vamos... Posso trocar aqui que vai funcionar? Ótimo. Não está indo lá. Ah, maravilha, Felipe. Obrigada.
Então, vamos lá. Quem me conhece há bastante tempo sabe das minhas dificuldades com a visão, e eu vou driblando essas dificuldades e vamos em frente. Eu gosto de usar o Noah Webster, que é um dicionário clássico, da educação clássica, é um dicionário, a versão original escrita em 1828, e ele diz que educar é iluminar o entendimento, corrigir o temperamento, formar maneiras e hábitos, habilitar o jovem para uma vida útil. E eu acrescentei aqui, habilitar o jovem para o cumprimento de sua vocação, para a glória de Deus. É assim que a educação clássica entendia, a educação clássica entendia o processo educativo. Então, vamos analisar algumas coisas aqui. Iluminar o entendimento. O que é que, ao pintar a boca de um palhaço, ao pintar um quadradinho onde aparece um patinho, pinte o patinho, pinte... o que é que isso... no que é que isso contribui para iluminar o entendimento. E se compararmos, então, como que o entendimento, diante desse conteúdo massificado, estratificado, pode ser maior ou pode ser melhor do que sair com o pai numa segunda-feira pela manhã e fazer uma caminhada de 2,5 km e subir o morro até um local onde tem uma pedra como aquela e de lá contemplar a natureza e contemplar o vale, e contemplar as cidades ao redor. Paulo Freire diz que não existem saberes melhor ou pior, existem saberes diferentes. E é o mesmo sistema educacional moldado por Paulo Freire e os seus seguidores que dizem não existir saber melhor ou pior, é esse mesmo sistema que diz que ir para a sala de aula e ficar trancada numa sala de aula durante 4 horas por dia, 5 dias por semana, é melhor do que sair com a criança de manhã, com o pai levando a criança para onde ele vai, o pai viajando e ensinando para a criança o que ele vai vendo pelo caminho. É o mesmo sistema educacional que diz não existe saber melhor ou pior, existe apenas saber diferente. É esse mesmo sistema que diz que a criança é reprovada por falta. Se ela faltasse toda segunda-feira, nessa cidade onde eu estava, toda segunda-feira tem uma feira imensa, que vem pessoas dos vários lugarejos, das fazendas. Algum tempo atrás, algumas pessoas iam com carro de boi para fazer a sua feira, para levar os seus produtos da terra. Mas uma criança não pode faltar toda segunda-feira na escola para participar dessa feira, para ir para a feira junto com a mãe, porque senão ela está tendo dificuldades, né? Os pais teriam dificuldades com uma criança que falta todos os dias, todas as segundas-feiras na escola. Então, essa duplicidade de informações, essa arbitrariedade de dizer a criança tem direito à educação, mas isso significa o direito de ser arrancada de casa aos 4 anos de idade e ser levada para um local onde alguém diz o que ela tem que fazer, onde ela tem que pintar, o que ela tem que fazer, sem que ela possa explorar o mundo à sua volta, sem que o pai possa dizer, eu vou te levar para conhecer um lugar maravilhoso, e depois você vai escrever uma redação sobre o que você viu, sobre o que aconteceu na nossa caminhada hoje. Como é que o entendimento está sendo iluminado mais por aquela paginazinha na qual todas as crianças estão, do que se ela estivesse livre para levantar os olhos e contemplar os montes e pintar esses montes, ao invés de pintar a boca do palhaço. Vocês já pensaram nisso? Quanto a educação tem piorado sistematicamente? E aí, uma divergência em relação ao que o doutor Alexandre disse ontem, né? Quero tomar aqui a liberdade de discordar dele num ponto. Ele disse que a escola tem a mesma estrutura de 70 anos atrás, que a escola é a mesma, basicamente, de 70 anos atrás. E nós, lamentavelmente, precisamos entender que não é, que a educação e a escola têm piorado muito. Há 70 anos atrás, um pai e uma mãe tinham liberdade para alfabetizar os seus filhos em casa. Mais tarde prestava ali um examezinho qualquer, né? Sem grandes preocupações. E as crianças... E quem não prestava exame, não tinha diploma, tinha formação suficiente para levar a sua vida de forma muito especial. Eu conheci uma pessoa que foi 6 meses na escola e que é um autodidata e que leu muito. Eu conheci uma pessoa que nunca foi na escola. O pai alfabetizava
em casa com uma lousinha de 20 centímetros por 20, uma coisinha bem pequena e uma pedra. E essa lousa era um instrumento de educação de todos os 15 filhos da família, e todos leram e leem bem e aprenderam aritmética e se tornaram não engenheiros, mas construtores, capazes de fazer inveja para alguns engenheiros com os cálculos que eles são capazes de fazer. O entendimento sendo iluminado, a pessoa está liberta para ir adiante e se tornar uma pessoa útil na sua geração. Mas educar também é corrigir o temperamento. Como é que a escola pode corrigir o temperamento de uma criança, se as crianças são tratadas como números, né? As crianças estão ali, há um discurso de tratar a criança com individualidade, respeitar a individualidade, mas todas as atividades são massificadas, e aquelas que parecem respeitar a individualidade são apenas mais uma forma de massificação. Então, mostra-se um desenho para criança de 4 anos, 5 anos, diz: o que é que você acha disso? E tem um material para crianças de 4 anos de idade, num sistema utilizado pela rede pública e por algumas escolas particulares, que com 4 anos de idade, no material para 4 anos de idade, o tema é savanas e desertos, e aparecem lá algumas informações sobre deserto e tal, e depois tem algumas páginas falando dos Maasai. Os Maasai, uma tribo que vive na África, e aí é dito para a criança, está ali o desenho, os Maasai vivem em casas feitas de galhos de árvore e esterco de vaca. Está escrito desse jeito. E aí diz assim: compare a casa dos Maasai com a sua casa. E depois compare, com a ajuda do professor, faça uma maquete da vila dos Maasai e compare com o lugar onde você mora. O que vocês acham que está por trás disso? É uma ideologia de luta de classes, é uma ideologia marxista imposta no livro didático aos 4 anos de idade, e a criança, muitas delas, vão se sentir culpadas de morarem numa casa bonita, bem decorada, enquanto os Maasai estão morando em casas feitas de galhos de árvores com esterco de vaca. O que não é dito é que os Maasai escolhem viver assim, eles são nômades, eles vivem nessa condição porque eles vão atrás dos animais, onde os animais encontram pasto ali, eles fazem a sua casa, vem uma inundação ou uma seca, acaba o pasto, eles vão embora para outros lugares, eles não têm sequer enxada para cavar a terra e utilizar o barro em lugar do material que eles têm ali mais fácil. Por detrás disso tem uma cosmovisão, por detrás disso tem uma religiosidade, uma ideia de que os deuses estão envolvidos, né, nesse desejo deles estarem aqui ou partirem. Nada disso é contado, mas as crianças são levadas a pensar no aspecto material da coisa, né? A casa, a diferença entre a casa que o outro mora e a casa que eu moro. E o que esse professor vai fazer não tem nada a ver com respeitar a individualidade da criança, respeitar a individualidade da família, as escolhas que a família faz, e por aí vai. Mas educar também é formar maneiras e hábitos. E nós não conseguimos isso na escola de jeito nenhum. Os hábitos e as maneiras são formados ao deitar, ao levantar, andando pelo caminho, e precisam ter um referencial. Como é que eu vou definir que maneira é certa, que maneira é errada, se tudo é relativo, se tudo é questão de opinião? Então, formar maneiras e hábitos também pressupõe a necessidade de absolutos. Habilitar a criança para uma vida útil. Útil para quem? Primeiro, a criança deveria ser útil a si mesma, ser autossuficiente, aprender a cuidar de si, aprender a cuidar bem do seu corpo, aprender a cuidar bem dos seus recursos, e entender que ela é templo do Espírito Santo, que ela foi criada para expressar a glória do seu Criador, e que ela deveria cuidar de si, ser útil a si mesma, não depender do outro. Na medida em que vai adquirindo autonomia, ela deve ser responsável pelas suas coisas, responsável
por zelar do seu quarto, da sua roupa, do seu material, dos seus brinquedos, não explorar, ainda que tivesse vários empregados dentro de casa, né? Ela é uma criança que depende de empregados o tempo todo, não é uma criança livre, é uma criança escrava das circunstâncias. Então, habilitar para ser útil a si mesma, útil ao próximo, servir a Deus no serviço ao próximo, é esta a ideia embutida no conceito de educação clássica. Educação é governo. Nós não podemos perder de vista essa definição, essa dimensão. Se educar é iluminar a mente, corrigir temperamento, formar maneiras e hábitos, preparar a criança para ser útil para alguma coisa, nós precisamos entender que educar é governar. A criança entregue a si mesma, ela está desgovernada, ela não tem governo interno ainda. E quanto menos governo interno, mais necessidade de governo externo. Aqui essa imagem de uma planta sendo educada. Educamos ou não educamos uma planta? Se pensarmos que educação é direção, é governo, nós vamos entender que uma planta precisa de limites para que ela cresça forte, robusta e se torne útil e alcance o propósito para o qual ela existe. Antigamente dizia de pequenino que se torce o pepino, não é? Algumas coisas feitas lá na infância vão trazer resultados para o resto da vida, se nós aprendermos a educar a criança, entendendo que isso exige governar a criança para que ela alcance uma estrutura emocional, intelectual e uma estrutura física interna suficiente para ela ter autonomia até para morrer por uma ideia, até para ser queimado na fogueira. Quantos dos nossos heróis do passado, os cristãos do passado, foram educados para serem aquilo que Deus os chamou para ser? E quantas dessas pessoas acabaram indo para a fogueira porque acreditavam no Evangelho, porque criam na importância de traduzir a palavra de Deus, e nós somos herdeiros disso. Deixa eu me socorrer aqui com essa água. Quando eu penso nisso e olho para a multidão de pessoas nas ruas, está aumentando assustadoramente o número de moradores de rua. E eu tenho uma curiosidade. Eu tenho andado muito ali pelo centro de São Paulo e vejo essa cena aumentando. É muito deprimente você sair de um apartamento e tropeçar num indigente no seu portão, né, na calçada do seu prédio. E eu olho com muita misericórdia para essas pessoas, eu olho com muita tristeza e com um senso absoluto de incompetência, de incapacidade de fazer qualquer coisa. Mas uma coisa que eu gostaria de fazer seria conversar com esses moradores de rua e perguntar como é que foi a educação deles, e perguntar como é que foi a infância deles. Quantos desses moradores de rua foram para a creche aos 3 meses de idade? Porque a mãe precisava trabalhar, precisava mesmo. Há 70 anos atrás, muitos pais e mães viviam com muito menos do que pessoas que ganham o salário mínimo hoje. E esses pais e mães que criaram 8 filhos, 5 filhos, 3 filhos, com a mãe dentro de casa, lavando roupa da vizinha, costurando a própria roupa dos filhos, remendando a roupa do mais velho para o mais novo, com aquele pouco de recursos, essas famílias educaram os seus filhos de uma forma que eles foram habilitados para trabalharem ou para estudarem. Eu sou fruto de uma família assim. Meu pai, quando nós éramos 6 filhos lá no Paraná, ele veio a São Paulo para procurar um local para morarmos, para arrumar um emprego, e depois voltou ao Paraná e trouxe esses 6 filhos para São Paulo. Nasceram mais 2 aqui, e nós moramos no bairro de Guaianazes durante muito tempo. Tenho uma irmã que mora lá até hoje.
Aos 19 eu casei e mudei para Penha. Só depois de casada é que eu terminei o ensino médio e fui para a faculdade, depois mestrado, doutorado e etc. E fui para os Estados Unidos estudar inglês e Deus tem me permitido fazer um caminho bastante singular, eu acredito. Mas eu venho dessa história que a minha mãe ia na mina, não tinha água em casa, não tinha água no poço. O meu pai gastou 2 anos para furar um poço, ele mesmo. E a minha mãe ia para a mina lavar roupa das vizinhas e a nossa própria. Eu ia junto com ela. E carregávamos latinhas de água subindo o morro. Minha mãe trazia uma lata maior e os filhos, as filhas, cada uma latinha menor, uma em cada mão, e vinha derramando água pelo caminho. E eu fiz isso aqui em São Paulo, aqui no extremo da Zona Leste, durante algum tempo. Eu me lembro do dia em que o meu pai pegou 2 pregos, amarrou um barbante e o prego na ponta de em cada uma das pontas do barbante, colocou um dos pregos no centro e com o outro ele fez uma circunferência, como se fosse um compasso. E fez esse círculo bem redondinho, com esses 2 pregos, com esse barbante esticado, e a partir dali começou a cavar. E ele cavava e jogava terra, ele cavava enquanto ele era capaz de descer para esse buraco e jogar a terra para fora. Ele foi sozinho cavando. Depois ele já não era capaz disso, ele fez o sarilho e ele descia, e a minha mãe é que puxava a terra. Mais tarde, a minha mãe já não conseguia... A minha mãe não conseguia puxá-lo, né? O meu pai puxava o balde de terra. Mas ele chamava um homem para descê-lo ao poço de manhã e retirá-lo no final do dia. E durante o dia, minha mãe tirava os baldes de terra, descia dentro do balde o prato de comida, a banana, o copo de café. E ele ficava dentro desse buraco do poço o dia inteiro. E até que, depois de 2 anos, nós tivemos água pela primeira vez ali na região, e as vizinhas iam agora lavar roupa na minha casa, porque nós tínhamos água enquanto os outros não tinham. Essa educação dentro de casa, valorizando o trabalho, essa educação que o pai e mãe estão preocupados em dar a comida, e pronto, a roupa a gente vai ajeitando do mais velho para o menor, a mãe vai remendando, e essa educação é possível ainda hoje, e uma educação muito melhor do que essa é possível para muitas famílias cujas crianças estão na escola porque a mãe precisa trabalhar, e desde pequenininho, gerentes de banco, professores, empresários e tal, mães têm um bebê com 6 meses, acaba a licença maternidade e as crianças vão para escolinhas, muitas vezes escolinhas caras, e já conversei com mãe que faz as contas, elas, eu pago a escolinha, eu pago a perua, eu pago a pessoa para ficar em casa até a hora que eu chegar, eu gasto mais do que eu ganho para continuar a trabalhar. E eu cheguei a perguntar para uma pessoa nessa conversa, então por que é que você não para de trabalhar e economiza todo esse dinheiro para ficar com o seu filho em casa? E a resposta foi, Inês, o que é que eu vou fazer com o meu diploma? Então nós fomos para a faculdade, as meninas aí foram mandadas para a faculdade porque as mulheres têm o mesmo direito que os homens, a gente precisa estudar e a gente tem esse direito, e a gente tem o direito de passar 2 horas no metrô para ir, 2 horas para voltar, mas 6 ou 8 horas aguentando um chefe que a gente não gosta para ganhar um salário, para pagar a escolinha da criança, para pagar a empregada, para cuidar da criança antes da mãe chegar. E tudo isso parece absolutamente normal. Absolutamente normal, nós não questionamos isso. Quantas dessas pessoas que estão na rua foram educadas por um pai e uma mãe, tementes a Deus, que pagaram o preço para estar junto com os filhos, educando os seus filhos no caminho que devem andar, e não mandando para que a creche educasse a partir dos 3, 4 meses de idade. É uma coisa que nós deveríamos investigar. Quantas dessas crianças ouviram um não? Quantas dessas pessoas ali ouviram um não? Foram levadas a refletir o porquê do não, né? Quantas dessas pessoas aprenderam a lidar com a frustração para aguentarem mesmo toda a pressão da sociedade sem se envolverem com drogas, sem se envolverem com vícios, sem se envolverem com roubos? A educação estatal, a educação fornecida
pelo Estado precisa ser considerada como um dos fatores que tem contribuído significativamente para o aumento da mendicância, para o aumento da violência. Ao contrário do que tem sido dito, que a educação em casa é que contribui para isso. Se educação é governo, nós precisamos pensar quem é que está governando e nós precisamos pensar quem é que deveria, ou que deve governar. A figura é a mesma para a pergunta quem é que está educando e quem é que deveria educar, quem deve educar. Essas duas figuras, para nós pensarmos na origem de todas as coisas. Quando Deus criou o ser humano, já ali no Éden, existe essa relação de educação e governo, existe essa relação de aprendizagem e de governo. Como é que nós podemos ver isso na criação? Deus disse para o homem: você não deve comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. Deus não estava dizendo: você não deve conhecer o bem e o mal. Ele diz: você não deve comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. Porque o homem não poderia ser a referência para o conhecimento do bem e do mal. Deus já está falando em bem ou mal quando ele diz: não faça isso, isso é mal, isso te levará à morte. E Deus diz para o homem: faça isso. Crescer, multiplicar, encher a terra, administrai-a. E Deus manda que Adão dê nome aos animais. Ora, dar nome significa pesquisar e conhecer. Eu preciso conhecer as diferenças, as similaridades, classificar. O homem precisava explorar o mundo no qual ele foi colocado para exercer sábio domínio sobre este mundo, sábio domínio sobre a criação. E ele tinha um professor. Quem era o professor? O próprio Senhor que o visitava na viração do dia. Deus era a referência para a educação e para o governo deste ser criado à sua imagem e semelhança, para governar a criação, para direcionar, para administrar, para gerenciar. Mas aí surge um outro educador que pretende ser também um outro governante. E esse educador chega e o que é que ele faz? Ele questiona a palavra do Senhor, ele questiona a palavra do primeiro educador. Foi assim que o seu professor disse? Que você não deve comer desse fruto? Ora, ele sabe que você vai saber mais do que ele se você experimentar deste fruto. Coma. E aí nós passamos de uma educação e governo centrado em Deus para uma educação e governo centrados no homem. Deus é tirado dessa equação de governo e educação já lá no Éden. E, como diz o Dr. Paul Gelli, autor dos livros que eu tenho traduzido, ele diz que até hoje só existem duas filosofias de educação e de governo. A filosofia centrada em Deus e a filosofia centrada no homem. Ele diz: o que mudaram foram os rótulos, mas o veneno é o mesmo. Vamos ver como é que era esta educação já em Moisés. Eu falei de Adão. Lá em Adão existe essa figura, o Senhor ordenando, educando, governando, e surge o inimigo querendo educar e querendo governar, direcionando o homem para longe do Senhor. Nós poderíamos falar de como isso acontece ao longo, né, de Adão até Moisés, com Noé, principalmente, onde a aliança entre Deus e o homem é renovada em Noé. Mas vamos direto para Moisés. Em Moisés, nós vemos com muita clareza a primeira constituição de uma nação, a primeira constituição que exige que o povo seja educado com base nessas leis, para obedecer a estas leis, para cumprir estas leis. E nós vemos, pela primeira vez na história da humanidade, um currículo educacional para uma nação. O texto de Deuteronômio, que foi lido ontem, nós vamos ver daqui a pouco mais algumas ênfases, é um currículo nacional, é um plano de educação para a nação. Mas quem é que deve ser educado com base nesse plano? Os adultos, os pais. É dito aos pais: esta palavra que hoje te ordeno estarão na tua boca e no teu coração. Tu falarás dela
assentado em tua casa, andando pelo caminho. O pai deve conhecer o conteúdo da lei e o pai deve ensinar a criança, que será um adulto que vai ensinar a outra criança. É interessante que os meninos judeus, eles aprendiam desde muito pequenos aquele resumo, aquele trecho da Torá que diz: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. E estas palavras estarão na tua boca, e tu falarás delas aos teus filhos, assentado em tua casa. Imagine você ensinando para o seu filho de 2 anos de idade exatamente isso. Estas palavras estarão na tua boca, e você ensinará aos teus filhos. O menino tem 2 anos de idade. Mas ele vai aprender que Deus disse: isso estará na tua boca, e você ensinará aos teus filhos, assentado em tua casa, andando pelo caminho. O que acontece quando o menino está decorando esse trecho? Primeiro, ele está aprendendo que o pai está obedecendo ao Senhor. Olha, meu filho, eu aprendi isso quando era criança, que eu tinha que ensinar para você. Então, ele está aprendendo que o pai é fiel ao Senhor. O pai está ensinando a ele porque Deus mandou que o pai ensinasse a ele. Segundo, ele está aprendendo para a própria vida. E em terceiro, ele está aprendendo que ele vai ter que ensinar isso para o filho dele mais tarde. Esse é o aprendizado multigeracional. Os pais e os filhos ligados por um conteúdo, um currículo que vai moldar pessoas íntegras para viverem numa sociedade santa. Sede santos, porque eu, Senhor, teu Deus, sou santo. É nesse contexto de República Hebraica, e um outro livro que eu traduzi tem exatamente esse nome, A República Hebraica. E o autor do livro A República Hebraica, ele destaca alguns princípios dessa república. Ele diz, um deles é a organização social. Famílias, grupos de 10 famílias, grupos de 50 famílias, grupos de 100, grupos de 1000 famílias, era a organização social. A Bíblia, a palavra do Antigo Testamento, a Torá, deveria ser ensinado a todos, e as famílias deveriam eleger representantes que conhecessem bem a lei. Grupos de 10 famílias deveriam ter um magistrado, um juiz. Em Deuteronômio 1, nos versos de 9 a 18, fala claramente disso. Moisés, relembrando, ele diz: eu disse para vocês naquele tempo, escolham representantes de 10, de 50, de 100 e de 1000. Vocês julgarão, esses juízes julgarão as causas entre as famílias, não dando certo ali com o grupo de 10, a sua causa não foi julgada a contento, você tem uma instância de apelação no grupo de representante de 50, não foi bem atendido, você acha que a justiça não foi aplicada, você tem outras instâncias de apelação até chegar no Supremo Tribunal Federal, quer dizer, até chegar em Moisés, né? Até chegar lá no Supremo Tribunal de Apelação, onde nas nações da terra houve esse tipo de estrutura de governo e de educação. Ensina, e ainda nesse texto de Deuteronômio é dito, foi falado, Moisés lembrando, ele diz, foi dito aos juízes, vocês não devem fazer diferença entre o pequeno e o grande, vocês devem julgar conforme a lei, não conforme a aparência, igualzinho os nossos dias, não é? Ainda na família, na República Hebraica, havia uma unidade social, havia um equilíbrio de poderes e havia uma opinião pública esclarecida. É necessário ensinar, os sacerdotes deveriam ir, deveriam falar, o povo deveria estar ciente do que o magistrado supremo estava fazendo. Existem as assembleias, onde todo o povo é convocado, a lei é lida para todos, e o povo jura a Constituição. O povo diz, tudo que o Senhor falou, faremos. E o povo se compromete a cumprir aquela lei, porque eles sabem qual é a lei e sabem as consequências da desobediência a essa lei. Os magistrados eleitos pelo povo em todas estas instâncias de governo e uma educação e apelação, como eu já disse, né? Justiça rápida, imparcial e acessível. Rápida porque havia ali o grupo de 10, de 50, em todos os lugares havia possibilidades dos magistrados chegarem e julgarem nos portões da cidade para que a justiça fosse aplicada com rapidez e de forma justa. Outro princípio, trabalho.
respeito à propriedade privada, sacralidade das relações familiares. Muita coisa poderia ser dito aqui, né? Quantas dessas pessoas que estão nas ruas não aprenderam sequer a arrumar a própria cama quando eram pequenos, não aprenderam a tirar um balde de água se não houvesse água encanada na sua casa, como nós fizemos há 70, 50 anos atrás. O trabalho hoje é tido como maldição. Um dia eu liguei para os meus netos e o meu neto atendeu. Eu tenho netos gêmeos, com 10 anos agora, e isso tem uns 2 anos, ele estava com 8 anos. E eu disse, o que você aprendeu na escola hoje? Ah, vovó, não lembro. Faz um esforço. O que foi? Ah, vovó, não lembro. 3 horas da tarde, chegou da escola ao meio-dia, não aprende, não lembrou o que aprendeu. Insisti um pouquinho, ele disse, teve aula de geografia. Ah, que bom, já é alguma coisa. E o que é que você aprendeu na aula de geografia? Vovó, eu aprendi que a criança não pode trabalhar na aula de geografia. E conta mais como é que é isso. Eu aprendi que criança não trabalha, criança dá trabalho na aula de geografia. E mais tarde eu fui olhar o material, né, da aula de geografia e está lá falando do trabalho infantil, e está falando dos direitos da criança, na aula de geografia. A valorização do trabalho é que livrou muitos países da miséria. A valorização do trabalho, não estou falando de trabalho infantil, não estou falando de trabalho nas carvoarias, não estou falando de trabalho das crianças em canaviais. Mas a minha sogra ficou viúva quando o meu marido tinha 4 anos de idade e ela tinha outros 2 filhos menores. E ela ia para a roça com o meu marido com 4 anos e as 2 crianças menores, e ela estendia uma colcha lá na grama e levava o lanchinho, e as crianças ficavam ali à sombra de uma mangueira, e enquanto ela capinava a terra que ela tinha herdado. E que ela fazia, isso fez com que ela pudesse cuidar dessas crianças até que os trouxesse para São Paulo anos mais tarde, e aqui a vida já tomou outro rumo, né? O trabalho não destrói, pelo contrário, o trabalho é construtivo, o trabalho edifica. Eu comecei a trabalhar com 10 anos de idade. Com 10 anos eu ia para a escola de manhã, à tarde eu ia para uma casa tomar conta de outras 3 crianças. Eu, uma criança com 10, e eu cuidava de outras crianças que não eram os meus irmãos, e eu recebia o meu salário no final do mês, e entregava esse dinheiro para minha mãe, para ajudar a educar, ajudar a comprar alimento para os meus irmãos menores. Eu hoje entendo quanto meu caráter foi moldado nesta relação com o trabalho responsável. Eu ia fazer a minha lição de casa depois das 7 da noite, à luz de lamparina. Cheguei a queimar o cabelo algumas vezes ali, né? Ficar perto demais da lamparina. Luz elétrica na minha casa só depois que eu tinha 12 anos. Televisão na minha casa só depois dos 17 anos. Graças a Deus por isso. Graças a Deus não fui contaminada pela televisão, embora a televisão fosse bem melhor alguns anos atrás. Santidade da vida humana, já lá no texto das leis de Moisés. Educação de toda a comunidade, principalmente no conhecimento das leis e da história do seu próprio povo, da história do seu próprio país. Antes de falarmos desse texto de Deuteronômio, quando nós lemos Êxodo, e eu não sei quanto tempo nós temos aqui, alguém vai me dizer quanto tem? 15, 10 e 5? 10, 5, 15, ok, obrigada. Em Êxodo, quando Deus tira o povo do Egito, lendo sistematicamente, nós vamos ver assim, Deus fala que vai tirar, Faraó endurece o coração, Deus manda uma praga, 2, 3, 4, 5, 10. Na 10ª praga, Deus diz, este será o dia mais importante para vocês. Hoje vai acontecer isso, isso, isso. Pega um novilho, um cordeiro e etc. e mola, vocês vão sair essa noite. Eles acabam de sair no capítulo 12. E no capítulo 13 de Êxodo, diz assim, naquele mesmo dia falou o Senhor a Moisés. E sabe o que Deus fala naquele mesmo dia, quando eles acabaram de sair? Deus fala como que eles devem celebrar esse dia um ano depois. Daqui a um ano, nesse dia, vocês vão imolar um cordeiro, vocês vão contar aos filhos de vocês o que aconteceu. E aí no capítulo 13 tem toda uma orientação sobre os primogênitos de todos os animais.
primogênito que abrir a madre, né, todo aquele que abrir a madre será meu, será do Senhor. Com exceção, isso será no lugar dos primogênitos dos filhos de Israel. E aí tem uma explicação bem interessante. Quando teu filho te perguntar que rito é este, você contará: fomos escravos no Egito, com mão poderosa o Senhor nos tirou. Então imagine o pecuarista, ou o pequeno proprietário ali que tem os seus animais, e aí a vaca ficou, né, engravidou ali pela primeira vez, e o menininho já está dizendo assim: esse vai ser meu, eu que vou colocar o nome, já escolhi o nome, e o pai vai dizer: esse não, esse é do Senhor. Mas por quê? Porque nós fomos escravos no Egito, e Deus nos tirou, e Deus matou os primogênitos dos egípcios, porque o faraó endureceu o seu coração, mas os primogênitos dos hebreus foram poupados, e por causa de Deus ter poupado o primogênito, eu ofereço o primogênito de todos os animais. Isso é educação no dia a dia, e a criança vai entender que não adianta dizer assim: pai, mas eu quero. Não, segundo, outra vez daquele outro animal que já teve um bebê, já teve um cordeiro que foi oferecido no teu lugar. No teu lugar, meu filho, porque você é o primogênito. Essa era a educação na lei, essa era a educação memorial, a educação com base na história. A história do povo deveria ser perpetuada por meio de sacrifícios permanentes, por meio de rituais permanentes, que a criança deveria participar. Eu não consigo falar disso sem pensar nos cultinhos que acontecem durante o culto das nossas igrejas, né? Tira-se a criança e leva lá e vamos falar na linguagem dela. Meus irmãos, os traficantes não falam na linguagem da criança, não. Os traficantes pegam crianças bem pequenininhas e vão treinando as crianças no crime desde muito pequenas. Não tem separação de classes lá, não. E nós fazemos separação aqui, classes até 2, classes de 2 a 5, classes de 5, porque achamos que a criança de 5 vai entender coisas que a criança de 2 não consegue entender, e por aí vai. Quem foi que disse isto? Quem disse isto? Alguém pode me responder? Quem disse isto? Vocês sabem quem disse isso. Piaget disse isto. A psicologia disse isso, a Bíblia não. A Bíblia fala: quando teu filho te perguntar que rito é este, porque a criança estará participando de rito que ela não entende, em algum momento, em vários momentos ela não está nem curiosa o suficiente ou entendendo minimamente para ter dúvida. Ela está lá. Uma criança de 6 meses que estiver participando de um contexto de Santa Ceia, ela não vai nem perguntar nada. Com 1 ano, talvez ela queira os elementos, mas ainda não vai perguntar por que não. Mas ela vai perguntar, e ela vai aprender, e ela vai crescer inserida na comunidade da aliança, e ela vai crescer valorizando a sua história e a lei. A lei e a história era fundamental. Isso se aprende em casa, isso se aprende na igreja, isso se aprende andando pelo caminho, isso não se aprende numa salinha fechada com uma liçãozinha, com uma historinha e com um desenho para a gente pintar. Isso é ensinado com a própria vida. Essas leis e a história da própria nação davam identidade a esse povo, davam a esse povo a noção de que existe um propósito para a sua existência. Eles não estão ali meramente por acaso, eles são o povo eleito, o povo santo, o povo do Deus santo. Então a ideia de que vós sereis santos porque eu, o Senhor, seu Deus, sou santo. O quanto a igreja tem se distanciado disso, e nós somos tão parecidos com o mundo. A igreja tem deixado de salgar e tem perdido o sabor, e por isso tem sido pisoteada, não é? Voltando ainda para Deuteronômio, tentando caminhar aqui para a ideia do trivium. Será que nós podemos ver o trivium lá na educação hebraica? Já nesta orientação dos pais, de Deus para os pais em relação aos filhos, diz: ouve, atenta para cumprir aquilo que você ouve. Se nós pensarmos nesses 3 verbos, o ouvir exige
palavras, eu preciso que palavras sejam ditas para que eu ouça, e eu preciso compreender o significado dessas palavras para poder atentar, prestar atenção, raciocinar, ter um olhar lógico, uma compreensão lógica para poder cumprir. Senão, fica uma coisa meio automática. Ouve, atenta para cumprir o que eu ensino. O cumprir está relacionado ao aprender, ao praticar e ensinar. Esdras 7:10 diz que Esdras dispôs o seu coração para aprender a lei do Senhor, para praticar a lei do Senhor e para ensinar. Eu vejo aqui essas fases, né, da lógica, da gramática, o aprender, o receber, o ter domínio dos rudimentos, o ter domínio das palavras-chave deste conteúdo que eu estou aprendendo. O praticar exige essa compreensão lógica, exige praticar internamente, o praticar eu mesma, eu não transgredir, mesmo quando não tem ninguém olhando, eu ter coerência, eu viver de forma coerente com aquilo que eu aprendi, eu pratico na minha intimidade com Deus, na minha intimidade com as pessoas da minha família, nos meus negócios. Eu vou comprar, eu vou vender, eu vou trocar, eu vou devolver, eu não vou fazer de conta, né? Eu vou pôr em prática, mas, além disso, eu vou ensinar. Aqui fala de caráter daquele que ensina, aquele que aprendeu, aquele que pratica, está habilitado para ensinar. E nós temos visto quão distante está disso, né? O caráter do professor não importa, o que importa é o diploma, o que importa é o concurso que ele fez e passou no concurso, então ele está habilitado para ensinar os nossos filhos, e nós entregamos as crianças para serem educadas por aquele que não aprendeu nada, por aquele que não pratica nada, mas ele tem um manual e ele usa esse manual de acordo com o bel prazer dele para deformar as crianças muito mais do que para formar. Isso me faz lembrar também o Dr. Paul Gelli, num dos livros que a editora Cultura Cristã publicou, chamado Ensino e Discipulado, a educação na família e na igreja como estratégia para discipular nações. Neste livro, Dr. Paul Gelli fala que nós nos colocamos em julgo desigual quando entregamos as nossas crianças para serem educadas pelo Estado ou por uma escola que não é uma escola que manifesta aquilo que nós queremos. Já pensaram nisso? Quando eu li isso no livro do Paul Gelli, eu fiquei muito surpresa. Uma coisa tão simples, mas eu nunca tinha ouvido falar disso. A gente fala e ouve falar em julgo desigual, no máximo em relação a casamento, não é? Ou avançando um pouquinho mais em relação a uma sociedade. Vou abrir uma padaria, não posso entrar em julgo desigual tendo um sócio que não é cristão, que não conhece a palavra de Deus, então eu preciso procurar um irmão para ser sócio, no máximo. Em relação à educação dos filhos, eu nunca tinha ouvido falar que isso é julgo desigual, entregar os nossos filhos para ser educado por aqueles que vão deformar aquilo que nós queríamos formar na criança. Não é à toa que grande parte dos jovens das igrejas entram nas universidades e abandonam a igreja e se tornam militantes marxistas, apesar de terem passado a vida na escola dominical, apesar de serem filhos de pais tementes a Deus, mas eles foram educados pelos incrédulos, porque não são pessoas que aprenderam a palavra de Deus, que praticam a palavra de Deus, não estão habilitados a ensinar nada referente à palavra de Deus. Entre ouvir e praticar está o aprender, né, o atentar para as coisas que ouviram. Eu quero falar da importância da gramática agora, para nós entendermos a própria palavra de Deus. O quanto nós, cristãos, adultos, de 60 anos como eu, de bem menos, né, como vocês, a maioria aí, quanto nós precisamos voltar ao aprendizado da gramática para entendermos coisas simples da palavra de Deus, entendermos palavras simples na oração, por exemplo. Vamos analisar aqui duas versões do mesmo versículo. Aqui o verso 20 do capítulo 18 de Números. Diz assim: disse também o Senhor a Arão: na sua terra herança nenhuma terás,
e no meio deles nenhuma porção terás. Eu sou a tua porção e a tua herança no meio dos filhos de Israel. Exercício de gramática agora aqui com vocês. Quero a participação de vocês. Esse sua se refere ao quê? Na sua terra. Terra de quem? Microfone aí, né, para que quem está assistindo possa ouvir. Cadê? Quem é que vai me ajudar aqui? Essa sua se refere a... Alguém levanta a mão e fala alto aí para eu ter essa participação. Quem que disse alguma coisa? Cadê? Está todo mundo com medo de falar na sua terra. De quem é essa terra? Hã? De Deus? Dos judeus. Ok. Então, na sua terra, terra dos judeus, herança nenhuma terás. Então, na sua terra, você, levita, você, sacerdote, aqui está falando para os sacerdotes, vocês estarão no meio deles e na sua terra, na terra deles, na terra dos judeus, nenhuma herança terás, eu sou a tua porção. Deus está falando com o tu, né? O tu é o sacerdote aqui que está ouvindo. Vamos ver essa versão. O Senhor disse também a Arão, na terra deles você não terá nenhuma herança, e no meio deles você não terá nenhuma porção. Eu sou a sua herança e a sua porção no meio dos filhos de Israel. A quem se refere este sua? Quem que é o sua? Sim, a pessoa com quem ele está falando, né? Arão, os sacerdotes. Hoje nós estamos confundindo tanto o sua ou tua, e aqui é sua porque ele está falando você e não é mais tu, então não é tua, eu sou a tua herança. É uma mudança no português que vem enfraquecendo a nossa compreensão das coisas, a ponto de eu ter já ouvido muitas vezes, numa igreja, o pastor chama alguém para orar, uma pessoa que vai viajar, e o pastor começa a orar e diz assim, Senhor, abençoa a sua filha. Senhor, abençoa a sua viagem, abençoa os seus filhos, os seus netos, o seu emprego, tudo sua. Ou o contrário, Senhor, abençoa a tua filha, a tua viagem. Já ouviram isso? Já ouviram? Ou não prestaram atenção? Se eu estou falando com Deus a respeito de alguém, eu estou dizendo, Senhor, abençoa a tua filha, abençoa a sua viagem. Viagem de quem? Da tua filha, viagem, né? A sua viagem, a viagem dela, a viagem dessa pessoa. Isso não é um detalhe insignificante. Isso mostra o quanto nós não sabemos diferenciar simplesmente alguns pronomes e que vão trazer problema na hora de interpretar um texto bíblico. E a Bíblia, tem uma Bíblia que tentou mexer com isso e traz problemas muito sérios, que no mesmo versículo está usando sua duas vezes, e é um sua referente ao Senhor, e sua referente aos filhos, e sua referente à terceira pessoa, e nós já não entendemos mais nada se lermos aquelas versões. Aqui, mais um texto do livro de Isaías. Temerão, pois, o nome do Senhor desde o poente, e a sua glória desde o nascente do sol. Pois virá como torrente impetuosa, impelida pelo Espírito do Senhor. Vamos interpretar esse texto aqui. O que esse pois significa? Portanto, significa o quê? Conclusão. Isso significa o quê? Uma ordem, praticar algo, mas o que mais? Isso está ligado ao que veio antes. Fundamental, tem um pois aqui, eu não consigo entender esse texto se eu não entender o que veio antes. Pois, portanto, quer dizer por causa disso, por causa de quê? Volto. Deixa eu entender o que é que Deus vem dizendo antes. E aí, por causa disso tudo, então isso.
E nós lemos um texto desse e ficamos tentando entender, porque não ligamos, né, ao que vem depois. Temerão desde o poente, temerão o nome do Senhor desde o poente e a sua glória desde o nascente do sol. O que tem a ver a glória aqui? Parece que glória está sem, né, um outro complemento. O que vai acontecer com a glória, ou o que deve acontecer com a glória? Hã? Pode falar mais alto, por favor? Isso, mas será conhecida? Qual é o verbo que está ligado à glória? Temerão. Então, temerão o nome e temerão a glória, não é? Temerão a glória? Uau! Tem alguma coisa interessante aqui para pesquisarmos, né? Por que temer a glória de Deus? O que tem lá atrás, nos versículos anteriores, para dizer que todos os povos, do poente, do sol ao nascente, e aqui simplesmente significa totalidade mesmo, todos temerão o nome e temerão a glória do Senhor. Isso é gramática que vai me levando à lógica. Para entender a lógica desse texto, do capítulo todo, eu preciso ir entendendo até onde está a vírgula. Se a vírgula estiver num lugar, o sentido é um. Se a vírgula estiver no outro, o sentido é outro. E os verbos, e as conjunções, e os pronomes, né? Temerão a glória do Senhor, desde o nascente até o poente. Pois virá como torrente impetuosa, impelida pelo Espírito do Senhor. O que é que vem como torrente impetuosa? O que é que vem desde o nascente do sol? O nome e a glória vem como torrente impetuosa, impelida pelo Espírito do Senhor. Percebe a importância de uma exegese séria, e aí a gente vai para o comentário bíblico, e aí a gente vai entender a palavra no original, e aí os pastores são totalmente privilegiados, né? Pastor Ronaldo, vai lá para o hebraico, vai lá entender que uma palavra poderia ser traduzida assim e diferente. Aqui tem algumas outras versões, eu vou passar por isso, mas olha o que está aqui. Então temerão o nome do Senhor desde o poente, e a sua glória desde o nascente do sol, vindo o inimigo como corrente de águas. O Espírito do Senhor arvorará contra ele a sua bandeira. Que tradução é essa? Qual é a que está mais adequada, mais coerente com o original? Que inimigo é esse? Faz sentido isso, não faz? Essa reflexão me deslumbra, assim, eu ficar comparando versões, indo para os comentaristas, isso toma um tempo enorme. Mas é aquele tempo que a gente sai transformado depois de uma reflexão como essas. E virá um Redentor, lá no outro diz virá o Redentor. Virá um Redentor a Sião, e aos que em Jacó se converterem da transgressão, diz o Senhor. Bom, todos temerão, mas o Senhor virá àqueles que se converterem. Vocês estão percebendo a importância de ensinarmos gramática para as crianças desde pequenininhos? E o que é que as crianças estão aprendendo nas escolas? Sabe o que está sendo dito em alto e bom som? Que os textos não têm significados e que as crianças devem levantar hipóteses sobre o significado dos textos, os textos mais simples. As professoras de português sabem disso. Levantar hipóteses sobre a gramática, está escrito na BNCC. A criança pequena deve levantar hipóteses sobre a gramática. É com C cedilha? Não é com C cedilha? É com 2 S's? E tenho ouvido algumas coisas, inclusive vídeos no YouTube de consciência fonológica, alguns vídeos sobre alfabetização fonética,
que as professoras são ensinadas a não dar a resposta para a criança. A criança tem que levantar hipóteses, e se ela não descobriu o certo, é porque ela ainda não está preparada para descobrir o certo. Deixa levantando hipóteses até a pós-graduação, até o doutorado. É assim que está sendo. Por isso, a educação tem piorado muito. A educação não está como estava há alguns anos atrás, algumas décadas atrás. Tenho estudado isso e tenho visto que a educação de 70 anos atrás era melhor que a de 50 anos atrás. A de 50 anos atrás era melhor que a de 30, a de 30 era melhor que a de 20 era melhor que a de 10, e a de hoje, se continuar assim, é melhor do que a do ano que vem, na medida em que a BNCC for implantada de verdade, e a de hoje é melhor do que a de 10 anos, a partir daqui, se não houver uma parada, se não houver uma ruptura com este emburrecimento sistematizado. E quando nós estamos falando de uma educação deturpada, piorada sistematicamente nas últimas décadas, nós precisamos entender que isso tem a ver com o governo. O governo das pessoas tem sido encaminhado para a escravidão mesmo. E aí nós vemos milhares de pessoas desempregadas e muitas, não sei se é na mesma quantidade, mas muitas vagas não preenchidas, porque não existem pessoas qualificadas para ocuparem essas vagas. E muitas pessoas trabalhando, exercendo um trabalho num nível de qualidade muito inferior ao desejável, porque é o que se conseguiu encontrar. Porque é esse o profissional que está disponível no mercado. Já observaram isso? Isso acontece em termos de médico, de advogado, de engenheiros. Os médicos são menos competentes hoje do que há anos atrás. Os engenheiros constroem pontes para desabar. Em todas as áreas. Uma secretária escreve pior do que escrevia uma secretária de 20 anos atrás. Todas as áreas estão empobrecidas. E a educação oficial está totalmente responsável por isso. Se nós analisarmos os materiais utilizados há 50 anos atrás, os materiais utilizados hoje, invariavelmente nós vamos perceber este emburrecimento, esta destruição do intelecto, essa destruição da capacidade de usar a palavra com responsabilidade, com competência, raciocinar com base nessas palavras e, portanto, expressar, exercer, aplicar de forma competente aquilo que aprendeu. O trivium é isso. O uso da gramática, da lógica e da retórica desde a infância, desde pequenininho, desde o bebezinho, não é papatinho. Vamos pôr o papatinho no pezinho do neném? Não, vamos pôr o sapato. Isso é gramática. Eu dou o nome certo da coisa para a criança. E a criança já vai enriquecendo o seu vocabulário. Porque se eu falo papatinho com ela e depois eu falo pega o seu sapato, ela não sabe o que é. E eu tenho uma história linda para contar sobre isso. Quando os meus netos tinham 2 anos, e eu ainda tenho alguns minutinhos, já acabou. Os meus netos com 1 aninho de idade, a Bianca a Bianca falou primeiro, o Lucas andou primeiro, que as crianças são absolutamente diferentes. E aí eu cuidando da Bianca, trocando fralda, cuidando dela, e pedi para o meu marido, querido, traz para mim o sapato da Bianca. E eles tinham dormido na minha casa, e ele disse, onde é que está? Eu disse, não sei, acho que está lá no quarto onde eles dormiram. Mas onde está? Onde está? E antes que eu me lembrasse exatamente para dizer para o meu marido onde estava o sapato, ou antes que ele tomasse a iniciativa de procurar pela casa, veio o Luquinhas lá, com 1 aninho, um sapatinho em cada mão, entrando no quarto com o maior sorriso do mundo. E eu fiquei tão feliz de perceber, ele não falava nada, mas ele era capaz de entender. Traz o sapato da Bianca, pedi para o vovô, ele sabia onde estava, ele entendeu o vocabulário, ele foi capaz de raciocinar, de ligar o que eu estou pedindo com o local onde estava, ele foi lá e trouxe. A criança que... A gente vê o trivium já aí, essa criança capaz de entender a gramática, capaz de raciocinar e capaz de praticar, de expressar o conhecimento que ela tem, que vem com esta priorização, né, essa
primazia da gramática. E qual é a gramática que nós ouvimos hoje? Muito palavrão, muita gíria, né? Tudo isso faz parte de um processo de emburrecimento. Mas ficamos por aqui, por agora, e retomamos depois.